O Educador Entrevista deste 2 de agosto foi dedicado a contar um pouco da história dos 40 anos da Educadora FM, com quem acompanhou esse sonho bem de pertinho e viu se tornar realidade. Dirceu Garcia, Toquinho e Tomás Roberto. Veja. A primeira lembrança é como se fosse hoje. Eu estava como o locutor apresentador da cerimônia e eu me recordo que eu estava no jardim da Educadora e o pessoal, como tem uma foto aí que mostra, o pessoal no portão do jardim da Educadora. As autoridades, o Carlos, o ministro Euclides Coan de Oliveira, o prefeito Claré Dalpico e outras autoridades. Quando eu anunciei para desatar a fita simbólica, aí desataram a fita simbólica e começaram a caminhar pelo jardim até chegar na porta do prédio mesmo para a cerimônia dos discursos. E quando eles entraram no jardim, que vinha ao meu encontro, começou a tocar a Valsa das Flores. Foi a coisa mais linda e que eu recordo até hoje. A Valsa das Flores, o pessoal entrando até chegar na porta mesmo do prédio, onde deu a inauguração oficial com os discursos. Essa é a primeira equipe que nós tivemos na época. No dia da inauguração foi feita essa foto. Antes da data específica, tem todo esse histórico de ligação do Carlos Henrique com, inicialmente, né, a questão do áudio, a produção radiofônica, e que você participou ativamente nessa história. A gente, o Luciano, nós trabalhamos juntos na radiodifusora. E a partir daí já foi um início para que as coisas se desenvolvessem com mais precisão. No caso, nós começamos a montar uma gravadora. Nós tínhamos um transmissor de rádio que funcionava no fundo da casa do Carlos. Dessa brincadeira surgiu a gravadora CH Produções, em 1969. No ano de 73, o Carlos criou a ideia concebeu a ideia de ter uma emissora de rádio, que na época, inclusive, foi indeferida porque ele, no caso, ele pediu a AM, e o AM já tinha em Batatais. Mas ele não parou de lutar. Aí surgiu a FM. Na época, o que aconteceu? A gente ficava preocupado porque você ia num caminho que estava onde as coisas estavam se iniciando. Ninguém tinha FM. Ninguém tinha, só existia 2 FMs, que eram uma em Poços de Caldas, Libertas, e uma, parece, Araraquara. O que aconteceu? O Carlos pôs na cabeça que queria isso e começou a correr atrás. Começamos, então fez a fundação da sociedade em 73 e tivemos que aguardar até 1978, quando foi outorgada a Rádio Educadora. Toquinho, do seu lado aí tem um microfone, né? Eu queria que você mostrasse pra gente e contasse um pouquinho da história desse... Esse foi o início de tudo. É o primeiro microfone, esse que era usado ainda na gravadora, que depois veio, inclusive, para a rádio também. Então ele era usado antes, antes da inauguração da rádio, ele já tinha sido bem usado, né? Já tinha sido bem usado. Onde fazíamos as gravações de spot, jingle, essas coisas. Foi o primeiro microfone. Assim como nós temos também a primeira câmara. Inclusive, como nós comentamos há pouco tempo, foi sugerido, no caso, que a gente pudesse montar um acervo, qualquer coisa, para, inclusive, fazer uma exposição pública. Sim, sem dúvida. Eu acho fundamental isso, porque existe, além do próprio material, né, de equipamentos, né, o próprio material com fotos, o acervo audiovisual que a gente ainda tem, né, que podem se colocar trechos temos disso. Filmes. Nós temos um filminho
da construção, a hora que estava levantando a primeira torre. E quando então colocaram um pau fantasma, pau de carga que eles falam, e passaram um cabo de aço e a torre deitada, um caminhão do outro lado puxando e levantando. Na hora, a torre está mais ou menos 45 graus em relação ao solo, um caminhão entrou de baixo para poder ajudar com o guincho. Nessa altura, o cabo de aço arrebentou do caminhão puxava. Esse guincho que segurou a torre, senão ela tinha ido para Cucuí, né? Se você tem essa história ligada à educadora, né? Quanto tempo já? 37 anos. E como é que foi seu início aqui na casa? Aqui na casa eu trabalhava na radiodifusora, onde foi o meu primeiro trabalho nessa área de comunicação. Quando a gente sempre lembra, tem que citar nomes que envolveram. Agradeço ao Ercílio, doutor Ercílio hoje, né, da Câmara Municipal, na época. Recebi um telefonema, estava sonhando com altos voos, né? Para subir, apenas para trabalhar na parte técnica da emissora. Logo de início, o saudoso Carlos permitiu que a gente começasse já a falar a hora, depois de um mês, já dar um título, recebi um curso de inglês básico para não errar tanto, né? E foi aos poucos, assim, este foi o meu começo aqui na Rádio Educadora. Portanto, 37 anos aqui. Inclusive, a emissora, a única emissora do interior que começou a soltar música, transmitir música em CD, foi a Educadora. Inclusive foi notícia na Gazeta Esportiva de São Paulo, tem até o recorte guardado até hoje. Nós somos pioneiros em rodar música através de CD. Inclusive eu lembro direitinho que a mãe do Carlos, chegando da Europa, trouxe o primeiro CD de valsas vienenses. E o Carlos ficou maravilhado. Então foi a primeira emissora aqui do interior a rodar um CD. Agora, eu não queria deixar em branco, Luciano, mas eu louvo muito o trabalho da Maria Bernadette, que segue, ela também é uma empreendedora como o Carlos, ela sempre conviveu com o Carlos, no meio também. E ela continua, tanto é que hoje estamos com a TV digital. Quer dizer, ela continua fazendo um trabalho, ela, Geralda, que teria que ser o Carlos que faria, no caso. Então ela tem visão também para buscar alguma coisa de futuro. Sem sombra de dúvida. E eu acho que é isso que todo mundo que faz parte da equipe fica se perguntando, né? Como é que o Carlos estaria hoje com essa tecnologia, né? Eu acho que é a pergunta geral que todo mundo faz, o que ele estaria aprontando com essa tecnologia. Há pouco tempo a gente estava comentando a respeito disso. Realmente a gente procura imaginar como seria. No dia em que a Rádio Educadora foi inaugurada, no final do meu discurso, eu disse ao ministro Quandity de Oliveira: obrigado, ministro, pelo fato da Educadora estar no ar. Hoje, no fundo do meu coração, completo a frase dita naquele dia. Obrigado a todos vocês por continuarmos cada vez mais fortes no ar. Carlos e o seu eterno agradecimento. O sonho continua, porque você é a nossa realidade. Muito obrigado pelo seu apoio a vida inteira.